Quero compartilhar uma palavra com você que está em Lucas capítulo 2, verso 25 ao 35. Lucas, Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo 2, verso 25 ao 35. O título que eu quero dar para a mensagem desta noite é Glorioso Dia. Glorioso Dia. A palavra do Senhor nos diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão o abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Glorioso dia. Eu quero falar sobre esperarmos a vinda de Cristo com esperança e com alegria. Eu queria te fazer uma pergunta. O que vem ao teu coração? Qual é o sentimento quando você lembra da vinda do Senhor Jesus? Que Jesus vai voltar. Qual o sentimento que vem no teu coração? Nós estamos agora aproximando o Natal, as festas, e a gente já está assim, nesse clima de Natal. E final de ano é um tempo em que muitas pessoas saem para viajar. Antigamente, algumas pessoas deixavam a luz da casa ligada, ou um radinho ligado, ou um pano pendurado no varal para transmitir uma mensagem. O quê? Tem alguém em casa. Tem alguém em casa. Mas por que essa estratégia? Porque o mundo, neste momento de festa que as pessoas saem viajar, as pessoas com más intenções estão de olho também, observando cada comportamento dos moradores. E essa estratégia diz respeito ao quê? A você vai viajar e você volta e você quer encontrar a tua casa do jeito que você deixou. Que ninguém tenha mexido na sua casa. Mas, pensando um pouquinho na vida espiritual, na nossa profissão de fé, na nossa vida com Cristo, Jesus, ele nos prometeu que existe uma casa eterna. Mansões celestiais. Eu fico pensando, será que da mesma maneira que nós cuidamos quando nós saímos de viagem, colocamos alarme, cachorro, pano, acendemos luz ou rádio, será que nós também nos preocupamos tanto com a nossa casa na eternidade? Com as moradas eternas? Sabe que é legítimo o nosso cuidado com a nossa casa, claro, é um bem que o Senhor nos deu. Eu acho que é muito necessário que a gente coloque câmeras, alarmes e faça todos os cuidados possíveis, tenha essas precauções. Mas nós não podemos deixar de pensar que existe uma casa preparada desde a fundação do mundo. E que nós precisamos também lembrar dessa casa, nos preocuparmos com essa casa e encher o nosso coração que existe essa casa eterna e que nós queremos ir para lá. Amém? E eu percebo algumas vezes que se nós não nos cuidarmos, se não estivermos atentos, a vinda de Cristo,
ela pode ser esquecida por muitos de nós. Podemos ocupar os nossos pensamentos com as coisas deste mundo. Sabe que corremos o risco de deixar que as coisas ruins deste mundo, e olha que acontece muitas coisas ruins neste mundo. Até aquelas coisas que nós olhamos e falamos assim, meu Deus. E isso vai ocupando talvez a prioridade da nossa mente, a ponto de não pensarmos tanto na vinda de Jesus. Não pensarmos tanto nas mansões celestiais. E até as coisas boas deste mundo, você concorda? Que coisas boas deste mundo muitas vezes tira também o nosso pensamento daquilo que está preparado para nós, a nossa casa eterna. Vamos pensar. Às vezes tem aquela pessoa que ora e fala assim, Deus, que vida sofrida, Senhor, me dê condições para eu comprar um carrinho. Aí a pessoa compra o carrinho. E quando ela está com o carrinho e tem dinheiro para pôr gasolina, ela se esquece do tempo que ela passou aqui buscando, fala assim, Deus, a vida está sofrida, mas eu vou ficar aqui buscando a tua presença. E a pessoa corre para a praia, ou corre para outro lugar, e vai fazer outra coisa. As coisas boas também deste mundo sufocam a esperança da volta de Jesus. Não é só as coisas ruins. Às vezes eu fico pensando que o sofrimento até nos aproxima mais, nos faz almejar mais as coisas eternas, a volta de Jesus. Porque se as coisas estão bem, está tudo bem. Você fala assim, hoje eu vou comer no Batel Grill, e nem olha o saldo da conta e vai. Hoje nós vamos sair de viagem, e nem se preocupa. Agora, se a coisa está meio apertada, fala a verdade. Assim, oh Deus, volta logo Jesus, este mundo não me cabe mais. É tanto sofrimento, Senhor. Ah, meu Deus. Mas se a coisa começa a melhorar um pouquinho, o Senhor pode esperar mais um pouquinho, né? Deixa eu desfrutar um pouquinho deste mundo. Tem coisa boa neste mundo. E tem, claro que tem. E nós podemos desfrutar. Mas nós não podemos nos esquecer que existe uma casa celestial para nós. E o que este texto está trazendo para nós de ensinamento, qual é o convite de Deus para nós, através da história de Simeão? Eu sei que Deus está nos ensinando algo através de Simeão. Você acha que o mundo no tempo de Simeão estava tudo tranquilo? Fala assim, olha, país de primeiro mundo. O povo estava desfrutando do bem e do melhor, comendo picanha. Você acha que estava assim? Politicamente, o povo de Israel, que era considerado o povo de Deus, o povo exclusivo de Deus, separado por Deus, que existia uma promessa para eles. Eles tinham que bater continência para a Itália, para Roma. O Império Romano subjugava o povo de Israel com altos impostos. E eles estavam sufocados, pagando altos impostos. Ia lá aquelas pessoas mais miseráveis, não tinha condição de comprar muitas vezes um pãozinho, mas tinha que pagar o imposto. Sufocado. E a religião? Os rituais religiosos estavam sufocando. Tinha uma sinagoga, tinha culto de adoração ao Senhor, ao Deus, a Yahvé, que iam lá ritualisticamente oferecendo culto a Deus. Mas o povo estava pesado. E era um peso para o povo daquela época. Então não estava tudo tranquilo, não estava tão bem assim como talvez muitos de nós. Quem já não disse assim, oh meu Deus, eu queria estar lá no tempo da igreja primitiva. Mas aquele tempo o povo sofria muito. Se hoje nós achamos que não está bom aqui, imagine naquele tempo. Era muito pior do que agora. E o cenário era esse. E eles precisavam de uma palavra de esperança. Quando você está passando um momento difícil, o que você quer ouvir? Uma palavra de esperança. Alguém que chega para você e fala assim, existe uma solução, existe uma saída, existe uma palavra de Deus para a sua vida. E eles estavam esperando, precisando de uma palavra de esperança, estavam precisando de um libertador.
E para os estudiosos do Antigo Testamento daquela época, eles sabiam que existia uma promessa que nasceria o Messias. Eles estavam aguardando que da linhagem de Davi nasceria um novo rei Davi. Rei Davi, aquele que era o exemplo, o homem segundo o coração de Deus, que ganhou tantas batalhas. Então o povo de Israel sabia que existia uma promessa, e naquele tempo nasceria o Messias. Mas na cabeça deles que nasceria um novo Davi. Aqueles que resgatariam eles do Império Romano, livraria eles daqueles altos impostos e daria um novo destino para eles. Mas sabe que diante de toda essa situação, eu fico pensando comigo que existia uma atmosfera espiritual presente naquele tempo. Porque era o tempo que Jesus estava pronto para nascer, segundo as profecias. 400 anos de silêncio, de repente está pronto para o nascimento do Messias, e eu fico pensando que a atmosfera não estava normal. Você percebe que quando você chega aqui na igreja, o ambiente muda? Sim ou não? Este ambiente é um ambiente profético, é um ambiente espiritual. É onde o Espírito Santo está presente. Quando nós nos reunimos, existe uma atmosfera espiritual diferente. Não é algo normal. Não é como você assistir uma palestra do Daniel Godry. Mas aqui é onde o Espírito Santo age. Onde o Espírito Santo está manifestando nos corações. E eu fico pensando que naquele tempo existia alguém falando assim, você está percebendo? O quê? Não sei te explicar, mas tem algo diferente acontecendo. Eu não sei, estou sentindo algo aqui diferente. Já aconteceu com você? Estou sentindo algo diferente. Eu acho que existiu algum burburinho, alguém falou assim, não é nesse tempo que vai nascer o Messias? Então vamos ficar com a nossa atenção ligada. Existia uma atenção e existia uma expectativa que o Messias nasceria, porque existiam profecias, existia promessa que Jesus nasceria naquele tempo. Há alguns estudiosos que dizem que existiam muitas meninas novas, jovens, aguardando que elas engravidassem do Espírito Santo, porque isso já era falado naquele tempo. Agora, pense comigo, mesmo diante de toda a situação, todo o cenário, o Espírito Santo estava com Simeão. Simeão teve um relacionamento com o Espírito Santo. Você lembra que depois de Malaquias, ali houve um período de silêncio de 400 anos que Deus não falava por meio de profetas de maneira alguma? Agora a gente olha assim, Deus falou com Maria através do anjo, falou com Zacarias através do anjo Gabriel, e foi falando com as pessoas, começou a manifestar, ou seja, ele dando indícios, dando sinal, alguma coisa diferente vai acontecer. E de repente Simeão, o Espírito Santo fala com ele, Simeão, você não vai morrer antes de ver a consolação de Israel. Você não vai morrer antes de ver o Cristo de Deus, o Messias, a salvação, o ungido. Gente, imagine como estava o coração de Simeão. Como você acha que estava? Quando alguém fala para você assim, olha, gostei do teu currículo, gostei da entrevista, segunda-feira eu te dou um retorno, ok? E você tem o final de semana todo pela frente, você fala assim, meu Deus, será que vai tocar o telefone? Será que vou mandar um WhatsApp? Será que vai chegar a resposta da entrevista de emprego que eu fiz? Será que eu vou ser aprovado? A pessoa criou uma expectativa, e você acha como estava o coração de Simeão? Simeão estava tranquilo? Claro que não. O texto diz que ele estava esperando a salvação, a consolação de Israel. Ele sabia que algo diferente ia acontecer. Eu não sei quanto tempo passou, depois que o Espírito Santo falou, mas eu sei que ele guardou com expectativa no coração dele. Sabe, quando a gente recebe uma promessa, nós ficamos assim, a promessa acho que está demorando, não vai acontecer. Você fica assim? Não. Eu falo assim, vou desistir, deixa eu tocar minha vida que isso não vai acontecer. Ou você fica na expectativa, esperando, olha, vou ficar lembrando o tempo todo, vem na mente o tempo todo. Olha, tem uma promessa, vai acontecer, tem uma promessa, vai acontecer. Não sei quando, mas vai acontecer. Não é assim? Comigo foi assim, quantas vezes Deus falou? Quando eu tinha 14 anos de idade, Deus falou que eu seria pastor. Passou quase 20 anos. Quase 20 anos
da promessa que Deus falou comigo. Gente, quando Deus fala com você, eu não esquecia, de vez em quando Deus trazia a minha memória de novo, falava assim, não esqueci da promessa. E eu fico pensando que aquele tempo Simeão ficava assim, viu uma mulher grávida, Letícia, e falava assim, e aí Deus, será que é o Messias? Nascia um bebê, ia lá Simeão visitar, eu acho que ele visitava todos os bebês da cidade. E falava assim, esse daí, será que tem um brilho diferente? Será que é esse o Messias? Será que é esse? Será que é agora? Eu fico pensando que ele alimentava isso porque o Espírito Santo tinha falado para ele. Essa boa expectativa. E você sabe que nós também temos essa expectativa, não temos? Quando nós olhamos para todos os sinais que estão acontecendo nos nossos dias. Terremotos, maremotos, guerras, rumores de guerra, pai contra filho, pragas, pestes, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, e você fala assim, o que está faltando? Está faltando só o soar das trombetas. Está faltando a gente ouvir as trombetas nos ares e ouvir a voz do Senhor vindo num cavalo branco sobre as nuvens com clangor e grande glória, e Ele dizendo assim, vinde benditos de meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Esta é a expectativa que enche o nosso coração. Nós olhamos para todos os sinais, nós vemos que é isso que está prestes a acontecer. Essa semana conversava com o Dr. Ademar, que é o advogado que faz todo o processo aqui das compras do terreno da gente, e falando a respeito deste tempo do fim, né, daquilo que Deus tem falado no nosso coração, ele falou assim, olha pastor, vou falar a verdade, eu não vejo a hora de ir para a glória. Tanta coisa que acontece, eu falei assim, olha, eu sinto a mesma coisa, eu falo, Jesus, volte logo. Volte logo. E essa expectativa que enche o nosso coração. E quando os pais de Jesus chegaram no templo, para apresentar Jesus, Jesus estava com um pouco mais de um mês. Aí o Espírito Santo moveu o coração de Simeão que fosse até o templo. E quando Simeão chega, pega Jesus no braço, para apresentar Jesus como fosse, como mandava a lei. Ele pega Jesus e ele tem certeza que é o Messias que está nos braços dele. E sabe o que ele diz? Senhor, estou pronto para morrer. Deus, olha Deus, agora o Senhor já pode me recolher, porque agora eu já vi a tua salvação. Eu já vi, os meus olhos contemplar a tua salvação. Pode me levar, pode me recolher, porque agora a promessa já está cumprida. Gente, que coisa maravilhosa, aquilo que Deus trouxe, o Espírito Santo trouxe ao coração de Simeão. Uma expectativa que moveu aquele homem. Eu fico pensando que todos os dias, quando ele se levantava, ao abrir os olhos, vinha o sentimento assim, é hoje que eu vou conhecer o Messias? É hoje que eu vou conhecer a salvação vinda de Deus? O texto diz que ele disse isso assim, Senhor, agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E depois disso ele fez uma profecia a respeito de Jesus, que o mundo, os tempos, jamais seriam iguais com o nascimento de Jesus. Jesus nasceu, ele mudou a história. Jesus nasceu, ele transformou todo o contexto da época e até dos nossos dias e vai continuar transformando. Jesus nasceu dentro de mim e de você e transformou a nossa história. Porque Jesus continua transformando a nossa história. Jesus continua transformando aquele que ninguém dava nada. Aquele que, talvez alguém fale assim, este daí pode dar alguma coisa? E Jesus entra na vida da pessoa e transforma. Quem pode transformar a vida de alguém? É Jesus nascer no coração. Jesus nascer no nosso coração. Jesus já nasceu, já veio a este mundo. Jesus, ele já sofreu, Jesus já morreu como homem e ressuscitou. Mas ele também, ele fez uma promessa, assim como havia uma promessa que ele nasceria de uma mulher. Ele prometeu que ele vai voltar para buscar a sua igreja, para levar para a casa celestial. Ele fez uma promessa. E eu queria trazer duas atitudes para nós, para que possamos esperar este glorioso dia. Primeiro, traga
a esperança do céu para o seu dia a dia. Traga a esperança do céu para o seu dia a dia. Nós abrimos os nossos olhos todos os dias e nos deparamos com tantas dificuldades. Quando nós abrimos nossos olhos, existem muitas situações que tentam roubar a nossa esperança do céu. Sabe aquele dia, você chega diante do espelho e fala assim, meu Deus, não estou valendo um quiabo duro da feira. Nesse dia, você precisa renovar a esperança do céu no seu coração. Sabe aquele dia que você fala assim, Deus, todos os projetos que eu fiz para a minha vida foram frustrados. Sabe, Deus, sou um fracassado, sou uma fracassada. Eu sou realmente um fracasso, Senhor, eu não valho nada. É nesse dia que você precisa multiplicar a esperança do céu na sua vida. Aquele dia que você fala assim, Deus, eu já não aguento mais lutar contra este pecado. Eu confesso, eu me arrependo, eu deixo, mas eu percebo que o pecado está ali tão pertinho de mim, e se eu der bobeira, ele chega e faz uma ruaça na minha vida. Nesse dia você fala assim, Deus, renova a esperança do céu no meu coração, porque é só no céu que não vai ter pecado. É só no céu que eu sei que eu vou estar livre de todo pecado. Deus, pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, eu sei que eu posso ter a esperança do céu renovada e vencer todo o pecado, mas por mim mesmo eu não consigo. Sabe que o nosso dia ele se torna mais leve quando nós aumentamos a dose de esperança do céu na nossa vida. Eu creio que Deus está nos chamando nessa noite para renovar a esperança do céu. A esperança do céu precisa fazer parte do nosso dia a dia. Quando abrirmos os nossos olhos e vier à nossa mente, meu Deus, que dia tem preparado para mim hoje? Tantas decisões para serem tomadas, tanta situação para serem enfrentadas. Senhor, renova a esperança do céu na minha vida. Então renove, traga a esperança do céu para o seu dia a dia, meus irmãos. Só tendo esperança nós vamos conseguir viver com mais leveza e respirar melhor. Segunda atitude para esperar o glorioso dia, deseje o céu. Deseje o céu. O céu ainda, o desejo do céu ainda arde no seu coração. Queima no teu coração o desejo pelo céu. Fala assim, Deus, eu estou neste mundo, mas eu sei que eu não sou deste mundo. Deus, eu estou vivendo aqui, mas eu sei que aqui não é o meu lar. Existe um texto de Isaías 65, 17, que diz assim, pois vejam, eu estou criando um novo céu e uma nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. O que vem em teu coração? O que acontece com você quando você lê um texto como esse? Sabendo que Ele criou, Ele está criando novos céus e nova terra para nós. Criando um lugar onde as coisas passadas não serão lembradas. Onde as derrotas não serão lembradas. Onde as decepções não virão à nossa mente. Onde a luta por aquele pecado não será mais necessário vir à tona. Mas nós estaremos vivendo um novo tempo. E nós saberemos, olha Deus, valeu a pena. Valeu a pena o sangue de Jesus ser derramado na cruz para me salvar e trazer até a vida eterna. Sabe, Deus está nos convidando para desejar a eternidade. Talvez alguém diga assim, pastor, mas essa palavra não é para mim. Eu sou muito novo ainda para desejar o céu. Tenho tanta coisa para fazer nessa terra. Tenho tantos projetos para a minha vida. Não, quando eu for mais velho, eu vou pensar nisso. Deus está te convidando para ter um desejo ardente pelo céu. Deus está te convidando. Simeão disse assim, Senhor, pode me despedir, pode me levar para a glória. Agora eu já vi a tua salvação. Eu estou pronto para ir para o céu, qualquer momento, Senhor. Eu já vi a tua salvação. Sabe que pode ter pessoas aqui nessa noite vivendo a melhor fase da sua vida neste mundo. O melhor momento da sua vida, do jeito que você planejou, ou muito mais, superou as suas expectativas. Mas ainda assim você pode ter um ardente desejo pelo céu. Assim, estou aposentado, tranquilo, desfrutando, água de coco e rede.
ainda assim você pode falar assim: isso daqui é incomparável àquilo que está preparado para mim. Enquanto tiver rede e água de coco, eu vou aproveitar o máximo que eu puder, mas eu sei que existe um lugar melhor para mim. Deus, Ele nos convida, meus irmãos, para desejar os céus. Então, traga esperança para o seu dia a dia e deseje o céu. Tenha um desejo ardente pelo céu. Queime o teu coração, o desejo pelo céu. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos fazer o nosso melhor. Estudar, trabalhar. Não adianta, né? Paulo já repreendeu aqueles que estavam esperando a vinda de Jesus e não queriam trabalhar. Mas nós precisamos estudar, trabalhar, namorar, casar, constituir família, investir em projetos, fazer uma previdência privada, se precaver, acender a luz, ligar o rádio, colocar o pano no varal, colocar alarmes, colocar câmeras, se proteger, se precaver. Mas nós não podemos deixar de trazer à nossa mente de que Jesus, Ele morreu para que nós pudéssemos ter um lugar garantido na eternidade. Eu gostaria de convidar a se colocar em pé. Eu creio que Deus vai nos conceder uma grande semana que iniciou hoje. Eu creio, você crê? Amém? Bondoso Deus, eterno Pai, somos gratos pela maneira que o Senhor tem cuidado de nós nessa noite, aqui nessa casa de louvor e adoração. Então somente queremos suplicar ao Senhor que o Senhor leve o teu povo em paz, guardado e amparado pelas tuas mãos poderosas. Nos dê uma semana rica e abençoada em tua presença, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida.